Natal. Para muitos, uma data religiosa, para outros, uma data para comemorar com seus parentes, porém, para alguns, é só mais uma data comemorativa como qualquer outra, onde você torra um bom dinheiro em presentes. Mas, para falarmos melhor sobre isso, hoje eu decidi falar sobre o Grinch. Não esse. Nem esse. Mas sim esse. A melhor adaptação que tivemos da história original do Dr. Seuss. A animação já começa mostrando os Ken, ou o Povo Hu, como chamam nessa animação. Eu prefiro chamar eles de Ken. Enfim, nós os vemos alegres, se preparando para o Natal. E câmera sobe para mostrar quem? O Batman? Não, o Grinch. Um ser de pele verde que vive no topo de sua montanha, afastado da vila dos Kens. Um ser que odeia o Natal. Um ser cuja raiva não tem explicação. Pois é, camarada, diferente de outras versões que tentam dar uma origem do seu ódio pelo Natal, pintando ele mais como uma vítima muitas vezes, mas na versão original não existe isso. Existem suposições, como talvez ele possa estar com o sapato apertado, ou talvez ele tenha um parafuso a menos, mas a principal suspeita é que seja porque o coração dele é 2 vezes menor do que o de uma pessoa normal. O Grinch é aquela pessoa antissocial que só quer paz e sossego, ele só quer um pouco de silêncio. Tanto que ele vive reclamando do barulho. Ele não vê sentido no Natal. Para ele não passa de uma festa irritante e barulhenta. No livro ele ainda diz: preciso acabar com esta folia. Basta, por 53 anos eu aguentei. Preciso dar um fim no Natal. E aqui somos apresentados ao personagem mais sofrido da história, Max, o cachorrinho do Grinch. Talvez você se lembre dele todo fofinho na animação da Illumination, ou até naquele filme lá do Jim Carrey. Porém, nessa história, ele é magro, ele parece cansado, pois a relação desses dois é bem tóxica. O Grinch parece não tratar ele bem. E eu acho que serve para mostrar o quão ruim e perturbado esse personagem é. Voltando à história, o Grinch tem uma ideia brilhante e terrível de roubar o Natal se disfarçando de Papai Noel. Então, ele e o Max começam a costurar a roupa e o Grinch de novo, sempre de mau humor, com seu cachorrinho Max, mesmo que ele se esforce. Agora, para ele só falta uma rena. Na animação, no entanto, é dito que o Grinch não encontrou nenhuma rena por elas estarem extintas, enquanto no livro ele apenas diz que é muito difícil de encontrar. Então, para conseguir, ele amarra um chifre de rena no Max e prepara um trenó velho cheio de sacos vazios. E assim que o Grinch chama o Max, ele fica todo empolgado e sobe no trenó. E mano, ele é muito fofinho e feliz. Mas logo em seguida, Grinch pega ele pelos chifres e prende ele no trenó. E então Grinch o chicoteia enquanto o mesmo tenta correr com o trenó. E podemos ver que não tá dando certo para ele. E na primeira oportunidade de parar, ele para. Pode parecer que essas cenas são muito gratuitas e desnecessárias, mas elas são importantes para mostrar a narrativa da história. Se antes eu disse que o Grinch era aquela pessoa antissocial que só quer paz e sossego, agora podemos dizer que ele é aquela pessoa que todo mundo se afasta, pois ele não trata bem quem está com ele. Ele é aquele amigo tóxico que todo mundo encontra uma vez na vida, que exige demais de você e não reconhece seu esforço. Tudo tem que ser do jeito dele e pronto, acabou. Bom, em seguida começa as cenas dele invadindo as casas e roubando tudo, desde presentes a enfeites ao som de You Are Mean One, Mr. Grinch, que é uma música inteira falando sobre o quão ruim e horrível o Grinch é. Você é mau, Senhor Grinch, cara do mal, sua cara me arrepia. É macio como um cacto, é charmoso como uma enguia, Senhor Grinch. E essa cena é muito boa. Mano, eu adoro ela é simplesmente muito divertida. Embora a música esteja em inglês na animação, o jeito que ele vai roubando
é muito superior à versão da Illumination, onde ele ficou usando tecnologia e até a música, que eu acho que é um pouco melhor. Na verdade, eu acho que a do Jim Carrey supera bastante. Porém, uma criança acaba acordando. A pequena Cindy Lou, que não tem mais de 2 anos. Infelizmente, a participação dela é bem curta, diferente dos filmes que tem que aumentar a história e dão um destaque melhor para a personagem. Nesse curta, ela é apenas uma criança, que não está entendendo a situação. Ela pergunta ao suposto Papai Noel por que ele está levando a árvore de Natal embora. E o Grinch então tem a coragem de mentir na cara da criança. Que está levando para arrumar porque tem uma luzinha que fica falhando. E é engraçado que a situação, eu comecei a pensar, tipo, ela jamais funcionaria se fosse com alguém mais velho. Tipo, se fosse um adolescente, um adulto ou uma criança grande, isso provavelmente não teria acontecido porque, sei lá, eu acho que ninguém ia cair no papinho desse suposto Papai Noel. Mas, justamente por ela ser uma criança pequena, ele apenas contou uma mentira, deu um copo de leite e a mandou para a cama. Outro ponto interessante é que o Grinch não sente remorso algum até esse ponto da história. Pelo contrário, ele parecia muito feliz roubando as coisas da casa e ele não ligou nem um pouco de mentir para Cindy Lou, que é apenas uma criancinha. Antes da gente voltar, eu gostaria de lembrar, se você estiver gostando do vídeo, será que eu poderia dar aquela forcinha dando um like ou se inscrever no canal? Bom, continuando, então antes do resto do povo acordar, o Grinch havia roubado tudo. Brinquedos, doce, até mesmo enfeites. E sabe o que esse generoso senhor vai fazer com tudo isso? Ele vai jogar de cima de um penhasco. Como se não bastasse, ele ainda tá animado pro resto do pessoal acordar e perceber que este ano o Natal não virá. Falando que eles vão acordar e ficar com a boca aberta por 1 minuto ou 2 e depois chorar. E ele gosta de ouvir o choro deles. Nessa hora eu volto atrás de pensar que o problema dele é realmente ter um parafuso a menos, não é possível. Voltando ao assunto, para não me desviar do foco, nessa hora ele começa a escutar um som, mas não o som que ele esperava. No lugar dos choros, ele ouviu uma cantoria. Quando mesmo os viu, eles ainda comemoravam o Natal. Ele veio de um jeito ou de outro, e o Grinch não conseguia entender como, por quê. Nada fazia sentido para ele. Agora eu lhe pergunto, por que isso aconteceu? E lhe darei 5 segundos para pausar e comentar o que você acha. Pronto? Pela primeira vez, o Grinch começa a pensar sobre. Pela primeira vez, ele abre a sua mente para tentar entender o Natal, assim como sua dúvida acaba se tornando mágoa. E pela primeira vez, ele considerou que talvez o Natal possa ser algo mais. Para eles, o Natal tem um significado, tem uma importância, e não depende apenas de bens materiais. Não é apenas sobre comprar presentes e entregar. Não é sobre o consumismo. Seja por religião ou apenas tradição, eles ainda comemoravam o Natal. E nesse momento, o trenó começa a se desequilibrar e o Grinch em desespero consegue salvar o Max. Mas o trenó ainda está para cair. Rapidamente, o Grinch se levanta e segura o trenó. Max tenta ajudar, mas parece em vão. Grinch, pela primeira vez, está fazendo algo bom. Pela primeira vez, ele está tentando ajudar sem pensar apenas em si, tentando reparar seu erro. E nesse momento, o seu coração cresce 3 vezes mais. O verdadeiro significado do Natal aparece para ele. E ele ganha a força de 10 Grinches. Finalmente, seu coração não está mais apertado, e com um sorriso ele vai devolver os presentes e pela primeira vez podemos ver o Max se sentindo bem ao lado do Grinch, sem ser oprimido. E mano, isso é muito bom. Esse cachorrinho merece um pouco de paz. Grinch vai até eles, mas não só devolve tudo, como participa também do Natal. Ele ajuda e trata todo mundo bem, porque ele finalmente entende o significado do Natal. Ele não pôde roubar o Natal porque não é algo físico. Ele não depende de presentes ou enfeites. Ele não é sobre isso. Não é sobre o consumismo. E não podemos deixar que se torne apenas um feriado consumista. O Natal é sobre união. É sobre amigos e família. Você não precisa ter que comprar o melhor presente do mundo, ajeitar os melhores enfeites. Você só precisa de ter gente para comemorar com você. E para você?
O que é o Natal? Como e com quem você comemora? Concorda com o que eu disse ou só falei bobagem? Diga aí nos comentários. E se gostou, não esqueça o like e nem de se inscrever. E ativa o sininho para a próxima. E bom, até a próxima.